Boa noite para todo mundo, galera que nos visita aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nosso culto semanal de quarta-feira, onde trabalhamos a exposição das Escrituras, e a gente vem trabalhando de maneira sequencial, né? Na primeira semana nós falamos sobre o primeiro capítulo, depois sobre o segundo, hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 3. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra aí. Né, lembrando a importância de que a gente manuseie novamente a Bíblia de papel, né, gente? A gente vai ficando meio perdido quando anda só com a Bíblia de celular, porque ela é muito fácil. E a gente acaba se esquecendo de onde que se encontram os textos, a gente acaba se esquecendo do porquê cada livro está colocado em determinado lugar. Então que você possa reatar o seu relacionamento com a sua Bíblia de papel, né? Porque todo mundo tem uma memória emocional com o livro, né? Com o livro de papel. Você acaba se lembrando de épocas em que você leu determinado texto e até mesmo mais ou menos da onde é que está. Já viu aquela citação que às vezes você diz assim, deixa eu procurar na Bíblia, e na minha Bíblia você não acha, mas na sua você acha, né? Isso é bom, isso é saudável. Então que você possa valorizar esse tipo de coisa e também aprender a encontrar as coisas na Escritura. Porque no celular a gente vai no índice, fica muito fácil, coisa que na vida prática acaba que nem sempre dá para fazer, né, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Mateus, dando continuidade ao que falamos na semana passada. E para a gente começar, nós vamos ler o texto, né? Eu queria pedir para alguém ler para nós, para começar, pode ser? Alguém se voluntaria aí? Um de cada vez, por favor, para não virar bagunça. Sim, pega o microfone aqui, por favor. Dessa vez nós temos um microfone para ouvir a voz de quem quiser participar. Lembrando uma coisa, viu, irmãos? Qualquer participação, qualquer pergunta aí, você levanta sua mão, a gente estica o microfone até aí em você, para que possa ser registrado o seu comentário, sua pergunta, tá bom? Então, leia, por favor, o capítulo 3, até... Não, qualquer uma. Leia que mais te agrade aí, né? Leia até o verso 12, por favor. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eles eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira de que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abrão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Valeu, obrigado. É a versão, né? Por isso que fala nunca se apaga e outras nunca se apagará. Irmãos, lembrando que o Evangelho de Mateus, ele começa falando para nós a respeito de uma defesa da fé proposta pelo Mateus, que é o evangelista aqui, que escreve o texto. O que ele está fazendo é argumentando, tentando fazer links entre aquilo que é a cultura religiosa daquela época, a cultura de um povo que conhece, em teoria, quem Deus é, conhece os rituais que fazem parte da fé naquele tempo, conhecem a lei de Deus, o mandamento de Deus, né? Pessoas que
não são completamente alheias àquilo que é a mensagem de Deus, mas que em suas práticas não conseguem chegar próximo daquilo que é a proposta de Deus. E então Mateus vem falando, fazendo sempre conexões entre aquilo que é o viver de Jesus e aquilo que estava prometido nas profecias, que estava descrito no Antigo Testamento que iria acontecer. Como a gente tem falado aqui todas as semanas, há muitos detalhes que passam desapercebidos por cada um de nós no texto, por conta do texto não ter sido escrito para a nossa cultura. Esse texto foi escrito para um judeu médio, né, um judeu mediano, do tempo de Jesus, que conhecia a lei, que conhecia todas as liturgias, os rituais, mas que ainda não havia alcançado o entendimento de que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias enviado por Deus para então resgatar o seu povo. Para que a gente possa extrair então isso que é palavra de Deus, isso que é verdade de Deus para nós e contextualizarmos na nossa própria realidade, para que a gente não tropece em pedras que esses homens já foram instruídos por Deus para não tropeçarem, a gente precisa de um pouco de esforço, né? A gente precisa às vezes tentar entender o que cada expressão significa na sua origem, na sua natureza. E já é um desafio a questão das traduções. Cada tradução vai acabar privilegiando alguma coisa. Existem traduções que privilegiam as formas e existem traduções que privilegiam o sentido. Por isso que a gente tem diferenças quando nós lemos uma Bíblia e a outra, né? Mas, no geral, a minha recomendação é que você tenha na sua casa mais de uma Bíblia, para quando você quiser tirar esse tipo de dúvida. Que você possa comparar os diferentes textos e que você não tenha 2, 3 Bíblias iguais, porque aí não faz sentido, né? Você precisa ter Bíblias radicalmente diferentes, como, por exemplo, uma Bíblia na linguagem de hoje, que é um extremo, e você ter uma outra, que seria aquele texto, que aliás até é o que eu estou usando aqui, né? Que é a Almeida Revista e Corrigida, não é nem atualizada, né? Se você quiser ter uma no meio, você pode adquirir uma NVI. É uma Bíblia que ela tem um equilíbrio muito bom entre as formas e os sentidos, as ideias que estão sendo passadas, né? Nós vamos tentar mastigar um pouquinho, vamos tentar falar a respeito daquilo que o texto nos propõe e tentar refletir sobre qual o significado disso para a nossa vida, como que isso pode acrescentar alguma coisa na nossa forma de viver, né? O capítulo 3 começa falando sobre o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus começa com a manifestação do ministério de João Batista, né? João Batista, ele é meio parente de Jesus, não sei se vocês se lembram, é primo de segundo grau, na verdade, porque na verdade era a mãe dele que era prima da Isabel, que é a mãe de João Batista. Então eles são primos de segundo grau, né? Então há alguma relação entre eles, né? Embora essa relação nós não sabemos o quanto ela foi próxima, o quanto que ela foi assim, uma coisa muito íntima, né? E João Batista, ao iniciar o seu ministério, o que acaba acontecendo? Ele é apontado pela Escritura como aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Haviam muitas profecias no Antigo Testamento que falavam a respeito disso. Dizia que antes, né, que o Senhor enviasse o seu Cristo, o seu Messias, enviasse aquele que viria para restaurar agora a glória do povo de Deus e tudo mais, seria enviado um profeta no espírito de Elias. E isso gerou muita confusão de entendimento na cabeça dos religiosos daquela época. Lembra que eu falei para vocês no primeiro dia, quando a gente abordou as classes religiosas que haviam ali em Israel, né? Os fariseus eram uma classe religiosa que, embora hoje a gente associe a palavra fariseu a hipócrita, eles eram os mais zelosos da lei. Mas os saduceus, que era a classe que ficava da porta do templo para dentro, eles eram mais preocupados com os rituais do que propriamente com a observância da lei. Eles eram absolutamente descrentes em coisas que eram de natureza espiritual. Tanto que os saduceus afirmavam que não havia ressurreição, que não existia anjo e mais uma pá de outras coisas. Olha a complicação. Então, quando vem essa ideia de que este profeta que seria enviado pelo Senhor, ele viria no espírito de Elias, segundo as profecias lá do Antigo Testamento, com certeza tinha gente que estava pensando em reencarnação,
Tinha gente que estava pensando que o próprio Elias, de algum jeito, seria trazido como se ele não tivesse morrido ou alguma coisa do tipo, né? O pessoal imaginava a pessoa de Elias mais do que qualquer outra coisa, né? E o texto aqui, quando fala sobre João Batista, você vai ver que há uma tentativa do evangelista de fazer uma associação entre aquilo que é o trabalho de João Batista com aquilo que eram as profecias, né? O verso 1 fala, naqueles dias, né? Naquele tempo apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Essa referência naquele dia, ela está fazendo uma conexão entre aquilo que a gente falou do capítulo 2 para aquilo que agora a gente vem puxando no capítulo 3. Ou seja, a história de Jesus é progressiva, não há uma desconexão, né? Jesus agora, quando ele volta para Nazaré, e eu não sei se vocês se lembram, mas na semana passada eu comentei que Nazaré era o pior lugar possível para se começar um ministério de sucesso. Era tipo você ir para a pior cidade, para a pior região, para um lugar onde verdadeiramente não tem nada de bom. Vocês se lembram lá daquele discípulo que eu falei que era um dos meus preferidos, né? O tal do Natanael, que ele, quando é instruído a respeito de um parente seu que diz assim, encontrei o Cristo, porventura esse não é o Cristo? A pergunta dele é muito genial. Ele fala assim, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta faz todo sentido. Essa pergunta é genuína, porque Nazaré, historicamente, não produz nada. Como eu falei semana passada, não tem ninguém no Big Brother que veio de Nazaré, não tem ninguém que fez sucesso na vida vindo de Nazaré. Então Jesus, ele trilha um caminho extremamente interessante. E esse caminho é constrangedor para nós, porque nós vamos ter que olhar para a nossa própria vida e tentar fazer uma análise se de fato as condições não estarem favoráveis. Isso é desculpa para a gente poder dizer que nós não conseguimos fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Porque parece que Jesus, podendo escolher ser o que ele quisesse ser, estar onde ele quisesse estar, ele faz questão de se colocar no pior lugar, nas piores condições e começar o seu ministério exatamente dentro desses parâmetros. Então o verso 1 fala sobre isso. João Batista aparece no deserto da Judéia. E quando você olha o mapa de Israel, você vê que João Batista não está necessariamente no lugar aonde estão os religiosos. Ele não está no lugar onde está a classe, a elite espiritual da sua geração. Ele está bem à margem, ele está no deserto, né? E o discurso de João Batista aqui do verso 2 é um discurso profundamente constrangedor e que muitas das vezes a gente não tem encontrado mais nos nossos dias. Nós tentamos aliviar o discurso da pregação, o discurso do que é conhecer Jesus, do que é andar com Jesus, e eu fico pensando o quanto que isso realmente é saudável. As pessoas hoje têm uma percepção a respeito do Cristo que é muito mais de admiração do que propriamente de relacionamento, porque elas não são confrontadas na sua maneira de viver, da maneira que João, com toda a ousadia, fazia aqui, né? O verso 2 diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cadê o marketing de João Batista, né? Cadê o João Batista falando assim, ei, não, venha, porque Deus é amor, né? Venha, porque Deus é um cara paciente, Ele te aceita do jeito que você é. Parece que não tem muito isso no discurso dele. Ele é duro, ele é radical. E o mais interessante é que o texto fala mais para frente aqui, né? Que as pessoas vinham, as pessoas se moviam na direção daquele ensino. Havia uma carência de um relacionamento genuíno com Deus que toda aquela elite religiosa não conseguiu suprir. Ou seja, nós estamos falando de uma época que é o ápice dos tempos do templo e tudo mais. Os caras têm templo, têm sacrifício, têm classes sacerdotais, tem os rabinos da linha farisaica que abrem agora sinagogas espalhadas por toda a nação de Israel, eles pregam, né? Os caras tinham tudo funcionando perfeitamente. Ou seja, uma nação no ápice da sua experiência religiosa. E ainda assim havia nas pessoas um desespero, um clamor por algo novo, por algo que fosse coerente com tudo aquilo que a Escritura já havia prometido. Que Deus haveria de vir e mudar a situação que as pessoas estavam vivendo. Então, por que isso traz para a nossa vida, gente? Nós precisamos
nos esforçarmos para sermos mais coerentes com a verdade de Deus do que propriamente nos tornarmos atrativos, tentando às vezes manipular aquilo que é a vontade de Deus explícita na Escritura, para torná-la agradável às outras pessoas. Meus irmãos, a gente não veio para mandar ninguém para o inferno. Só que quando a gente vive, nós expressamos a verdade pregada por João Batista e posteriormente pelo próprio Jesus, de que é necessário verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e mudança de vida para que agora a gente ande com Deus, ou a gente está diluindo esse discurso pela conveniência, com medo das pessoas irem embora, com medo das pessoas não suportarem as nossas palavras. É complicado, precisamos então olhar muito bem aquilo que a gente está fazendo e falando, né? João Batista, ele também é citado nos escritos do historiador judeu Flávio Joséfo. Eu falei bastante nas últimas semanas sobre ele, né? E o Flávio Joséfo não era cristão. Ele não fala a respeito do movimento de Jesus fazendo uma defesa. Tanto que ele fala de Jesus, porque ele foi contemporâneo, como um homem que arrebanhava multidões. Mas como ele não se aproximou, como ele não era um discípulo de Jesus, ele tinha até uma certa desconfiança. Ele dizia assim, esse cara deve ser um charlatão, deve ser um farsante. E o Flávio Joséfo é o principal historiador que endossa a existência de Jesus como pessoa. Tá? Ele pode não crer nele como Deus, mas ele testemunhou a existência de Jesus como pessoa. Esse Flávio Joséfo também testemunha a respeito de João Batista. E ele chama o João de Batista mesmo. Era um homem que andou de uma maneira diferente, trilhando um caminho muito parecido com o caminho dos profetas, né, e que ganhou essa alcunha de Batista, porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão. A região do Rio Jordão em que ele batizava pessoas, como eu falei, não é uma região muito popular, né, mas as pessoas se deslocavam até lá, por conta da mensagem, da riqueza da mensagem que ele trazia. O verso 2, né, quando fala arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, nós temos que compreender que a palavra arrependei-vos, no seu sentido original, ela está associada à importância de que haja em nós não apenas uma mudança de opinião ou uma mudança de prática. Ou seja, Deus não está buscando do seu povo apenas uma aceitação no sentido de concordância ou apenas uma mudança exterior. Esse arrependei-vos é como se Deus estivesse gritando que é necessário que haja uma mudança de pensamento. Infelizmente, nos nossos dias, né, a igreja tem se tornado um lugar que valoriza demais as mudanças exteriores. A gente julga muito mais pelo exterior do que propriamente por aquilo que são as nossas motivações. Meus irmãos, um entendimento transformado vai gerar uma prática transformada. Mas a verdade é que uma prática que se esforça por ser transformada, ela nem sempre vai ser coerente com o fundamento. Tanto que, como eu falei para vocês, os fariseus, se você for olhar o testemunho dos fariseus, os caras eram, na prática, muito bons. O problema era a motivação do coração. O próprio Cristo, quando fala a respeito deles, diz assim: façam o que eles ensinam, só não façam as mesmas obras que eles praticam. Né? Daí veio o negócio, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Esse é discurso de fariseu. Né? Então esses caras eram os caras que tinham a letra, mas isso não se traduzia numa prática. E João está lá gritando: arrependam-se, mudem a maneira de pensar de vocês, e então todo o resto vai mudar. Dá para fazer N conexões disso daqui com o restante do ensino de Jesus. Vocês se lembram de Jesus quando ele fala que na hora de se lavar o copo ou o prato, a gente começa sempre lavando pelo lado de dentro? Você lava por dentro, então o exterior naturalmente fica fora. Fica limpo, né? O lado de fora fica limpo. Então tudo no reino de Deus vai trabalhar com essa mudança de entendimento. E o que nós acreditamos, irmãos, é que esse estudo da palavra, a gente tentar mastigar o que a Escritura está trazendo para nós, é o que verdadeiramente vai produzir em nós maturidade, mudança de pensamento. Qualquer outra tentativa, sabe, de tentar fazer o negócio a partir da prática, mas não permitir que a palavra entre na nossa vida, vai ser uma tentativa frustrada. Bom, continuando, quando fala aqui desse reino dos céus, né, a gente vê que essa ideia de reino dos céus,
é uma promessa messiânica de que Deus haveria de restaurar, então, o reino de Deus a partir da nação de Israel. Só que o que aquele povo não conseguia alcançar, e infelizmente muitos de nós às vezes não conseguem até hoje, é entender que o conceito de reino de Deus não se limita apenas a uma nação específica. Não se limita a apenas promessas feitas a um povo de uma etnia específica. O plano de Deus almejava fazer com que pessoas de toda tribo, de toda nação, de todo tipo de língua, pudesse agora vir compor este reino. Um reino que é mais de natureza espiritual do que propriamente de natureza visível e política, né? E por que eu falo que hoje há uma dificuldade de perceber isso daí? Porque nós evangélicos, né, na maior parte das vezes, nós nos colocamos como Israel de Deus numa perspectiva de arrogância e não numa perspectiva de reconhecer que as mesmas promessas que foram feitas desde o início, elas pela graça se estendem agora a todos aqueles que professam o nome de Jesus. Mas, lembrando até das palavras da própria Escritura, se aqueles que são os herdeiros da promessa original, por não serem fiéis às palavras que lhe foram confiados, seriam descartados, seriam como os galhos cortados da videira verdadeira, quanto mais deveria ser a nossa posição de humildade, sabendo que nós fomos enxertados nessa videira. A gente nem é galho natural, é pela bondade e pela graça de Deus que a gente foi colocado. Então deveria haver em nós uma humildade maior, uma postura da gente olhar e falando assim, nós somos povo de Deus, mas como povo de Deus, vamos andar com a bola bem baixa, sabendo que nós estamos aqui por cota, viu, irmãos? Nós não sabemos quantos entram, mas nós sabemos que é pela bondade de Deus, não é por merecimento, não é pelo nosso esforço. O nosso esforço traduz o nosso compromisso com Deus, mas não é o nosso esforço que move a mão de Deus na nossa direção, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, você levanta sua mão aí, a gente faz o microfone chegar para você. Se não comentar nada, toca o pau aqui, tá? Vamos lá, continuando. Verso 3 e 4, quando fala aqui que este é o anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. E depois diz, esse João tinha o seu vestido de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Essa referência externa, ela é uma referência exatamente das vestimentas que a gente encontra no profeta Elias. Você pode conferir isso lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, se te interessar esse assunto. Se você for olhar, então, há uma tentativa do evangelista de fazer a conexão. Ele usa as mesmas roupas. E você já parou para pensar que tem um tanto de gente que às vezes fica olhando para as roupas de João Batista e tentando gerar teorias, gerar conexões, dizendo assim, a gente deve se vestir de maneira humilde, igual João Batista. Não, João Batista não estava buscando externar uma humildade. O que ele estava fazendo era trilhando um caminho antigo dos profetas. E ele era reconhecido, inclusive, pelas suas vestimentas. Outra questão que fala aqui, né, é sobre os gafanhotos que ele comia. E isso também gera bastante confusão, né? O que foi? Gera bastante confusão. Gente, comer gafanhoto naquela época não era uma coisa estranha. Então, era uma iguaria, não era algo assim, nossa, esse cara está comendo, sei lá, sushi de fritinho, né? Eu acho que ele não fritava, não. Eu acho que ele punha na boca e comia. Mas entendam, ele é o Bear Grylls lá da Discovery, né? Que come os bichos tudo, né? Não, não é. Isso é algo absolutamente normal naquela região, né? Naquela época. E o que aconteceu é que ele estando no deserto, a alimentação dele se tornava absolutamente restrita. O cara comia o que tinha, né? E essa alimentação também é uma alimentação similar àquilo que profetas no Antigo Testamento experimentaram. Então tudo isso está tentando fazer uma apologia da questão de João ser aquele que vem no espírito de Elias. Gente, ele é a reencarnação de Elias? Não é isso que a Escritura diz, porque se a gente aceitar essa ideia, nós estamos sendo contraditórios com o restante da Escritura que diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez.
e que não existe essa questão da reencarnação, né? Então, o espírito de Elias seria a ideia de que o mesmo poder que havia sobre a vida de Elias, a mesma autoridade, agora revestia a vida de João Batista, né? Porque se vocês pararem para pensar, o que havia de verdadeiramente bom em Elias? É muito interessante pensar nisso. Então, Elias era um cara especial? Não. O que fazia com que Elias fosse o profeta do Senhor, habilitado para viver tudo que ele viveu, era o Espírito de Deus sobre Elias. Então, da mesma maneira, né, quando a gente fala desse Espírito de Elias, é da porção que Elias recebeu do Espírito Santo, agora sobre a vida de João Batista. O curioso disso daí, né, irmãos, é que a gente vê uma mudança de paradigma que às vezes a gente não presta atenção. Elias era o cara dos sinais. No Antigo Testamento ele fazia coisas verdadeiramente miraculosas. E João Batista, não há registro de que ele tenha feito absolutamente nenhum sinal. Isso aponta para uma ideia, né, que a gente vai vendo aqui no decorrer desse capítulo, que Deus agora traz como maior milagre, como maior sinal, e obviamente isso não significa que Deus não cure, que Deus não faça coisas que venham nos dar uma experiência sobrenatural, mas que o caminho ordinário de Deus para a nossa transformação, o lugar onde nós vamos alcançar verdadeiramente esse espírito de Elias, essa porção desse espírito que transforma a nossa vida, é muito mais a respeito da mudança de entendimento do que de qualquer outra coisa externa. E isso é uma coisa que eu até particularmente posso testemunhar de maneira muito clara. Olhando para a minha vida, eu digo assim, irmãos, eu tive muitas experiências com o poder de Deus, ministrando e fazendo um tanto de coisas. Mas o que verdadeiramente mudou a minha vida foi a palavra de Deus, quando ela passa a ser compreendida e ela vem agora para o coração, e aí tudo passa a ser ressignificado. Interessante isso. Você quer falar, Eric? Pega o microfone aqui, puxa aqui para nós. O que eu acho interessante, tanto em João Batista quanto em Elias, que eles não importavam com bens materiais, igual muitos hoje que têm o Espírito, dizem que tem o Espírito Santo e não tem. E eles realmente tinham o Espírito Santo, por isso que eles importavam mais na parte espiritual do que a material. Por isso que eles viviam de, como fala, pele de camelo, comia essas... Porque não estavam importando com o exterior, só com o interior. A presença de Deus. Todos os profetas, né, do Antigo Testamento, a gente acaba vendo que eles trilham um caminho de muita solidão. E isso é algo também intrigante para a nossa vida, porque a gente tem que entender uma vocação específica. Se Deus te chamou para ser profeta do Senhor, entendendo que o profeta hoje não é o cara que vai trazer um revelamento aí, né, como dizem, né? O cara que vai virar e falar, assim diz o Senhor, o Palmeiras vai cair para a 2ª divisão, né? E a igreja diz amém, né? Não, isso é bobagem, isso é adivinhação. Aquilo que é a revelação suficiente de Deus está aqui na Escritura. Então, profetizar hoje está muito mais associado a fazer conhecida aquela que é a revelação de Deus do que propriamente trazer algo novo. Porque, irmãos, o que nós precisamos de novo? Eu não estou dizendo que Deus não dê revelações específicas, porque isso ainda acontece. De repente o Espírito Santo fala com você e ele me dá um recado para eu trazer para a Maísa. Só que isso não serve como base doutrinária, nem para a minha vida, nem para ela. Deus pode trazer consolo, pode trazer uma esperança, pode trazer alguma coisa. Mas não dá para eu produzir doutrina. Nós vivemos a partir da Escritura e só a Escritura. Então, profetizar hoje é trazer isso daí. Agora, uma coisa, né, que até o Eric comentou. O cara está lá, apartado das condições, vestido de um jeito diferente, vivendo num lugar que não é um lugar de conforto. Irmãos, todos nós, quando nós encarnarmos essa vocação, de sermos aqueles que profetizam, que trazem a vontade de Deus de maneira explícita às outras pessoas, nós iremos enfrentar adversidades. É normal. Há uma solidão profética. Quanto mais nós somos usados por Deus para que a gente fale agora a respeito das coisas de Deus, tenha certeza que nós viveremos mais crises. Não existem pessoas mais depressivas e que entram em crise na sua vocação do que os profetas do Antigo Testamento. E se você acha que isso se encerrou no Antigo Testamento, é só lembrar do exemplo de João, que a gente vai ler nos capítulos posteriores. O que acontece com João? João é o cara que dá o testemunho a respeito de Jesus. Mas quando ele está na cadeia, desamparado, sabendo que vai morrer, perdeu até os discípulos dele, porque os discípulos dele agora o abandonaram e acabaram indo seguir Jesus, né?
ficou só alguns, ele chama um desses discípulos que ficaram e diz assim, pergunta para Jesus se ele é mesmo aquele que haveria de vir, ou se nós devemos esperar outro. Ou seja, ele que falou para nós que aquele era o cara que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Mas na hora da angústia, Deus não poupou os seus sentimentos, as suas percepções ali, da crise. Então por que a gente vive de maneira arrogante, achando que nós seremos poupados? Agora uma coisa legal, quando ele se posicionou e manda o seu discípulo para perguntar para Jesus, Jesus dá aquela resposta maravilhosa, né? Vai lá e fala assim, vai lá e conta para ele o que você está vendo. Né? Os pobres recebem o evangelho, os mortos são ressuscitados, os doentes são curados, os cegos recebem vista e por aí vai. Aí eu imagino esse discípulo de João chegando lá, contando para João. João então esboça um sorriso de lado a lado e pensa assim, agora eu estou pronto, vem em mim, se eu tiver que morrer está tudo certo. Então, que a gente possa olhar para a nossa vida e entender que há diversidades com relação àquilo que Deus fala com a gente, são coisas naturais da caminhada, tá? Inclusive Jesus fala sobre isso, né? Ele fala assim, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, né? Fiquem alegres, porque eu venci o mundo. E essa vitória dele, ela se estende a cada um de nós, quando nós estamos dentro daquilo que ele falou pra gente. Bom, continuando, irmãos. O batismo de João, ele não é uma novidade. A ideia de batizar pessoas não traz um conceito novo, né? O batismo era uma prática que já até existia no Antigo Testamento e que no tempo de Jesus ela era normal toda vez que um fariseu fazia um prosélito. Ele fazia um discípulo da sua própria doutrina. Né? A única coisa que a gente tem sérias controvérsias, e isso é o que explica as divergências denominacionais do porquê algumas igrejas batizam por imersão e outras por aspersão, é a questão do como o batismo era feito na época. Há mais indícios de que o batismo era feito por lavagem do que propriamente por imersão. A Escritura dá margem para os dois tipos de entendimento. Né? Então, como que vocês batizam? As pessoas perguntam. A gente sempre fala assim, com água. E aí vem a segunda pergunta, né? Com quanta? Aí a gente responde, fala assim, com quanta tiver. Porque nós batizamos preferencialmente por imersão, mas eu mesmo já batizei algumas pessoas por aspersão. Depende, obviamente, das condições. Né? Agora, irmãos, aí isso aqui fica naquilo que Paulo fala. A fé que você tem para ti mesmo. Outra curiosidade é o batismo de crianças, né? Uma coisa que eu precisava entrar mais detalhadamente em outra ocasião. Mas o que acaba acontecendo é que é perfeitamente lógico a ideia do batismo de crianças, se você olhar pela perspectiva de que quando um pai de família reconhecia Cristo como seu Senhor e Salvador, toda a sua casa abraçava a sua fé. E as crianças não eram excluídas dessas promessas. Da mesma maneira que um menino, a partir dos 8 anos, dos 8 dias de vida, ele era circuncidado para fazer parte da aliança do Antigo Testamento, esse batismo era algo naturalmente aplicado agora no Novo Testamento. Aí todo mundo fala, cara, mas a sua fé comporta isso? Comporta, mas ao mesmo tempo eu não batizei meu filho. Aí todo mundo fala, mas por quê? Porque nós sabemos que esse batismo não salva. O que salva é a graça de Cristo. E eu, particularmente, gostaria que o meu filho se lembrasse do batismo. Por isso que eu tenho adiado isso. Eu quero ver ele falando assim, eu quero ser batizado, porque aí, pelo menos na minha vida foi assim, é algo diferente. Não, o pedobatismo não é um batismo 2 vezes. Na verdade, eles dividem o batismo em 2 etapas. É a questão da água, que aí é por lavagem, por isso que é aspersão. E quando ele faz ali 12, 13 anos, ele faz a profissão de fé. Ele, perante a igreja, ele confessa que crê no batismo que ele recebeu. Né? Então, assim, é legal falar disso, né, irmãos? Porque às vezes a gente olha como, a gente chama de primo, né? Fala, não, porque os primos... Não, gente, não é primo, é irmão. O cara está a partir da mesma escritura. E a percepção dele tem lá a sua fundamentação. Então nós decidimos como comunidade não brigar por causa de quantidade de água. Que eu acho que isso é uma bobagem do tamanho do mundo, né? Então, irmãos, os judeus já tinham esse ritual de iniciação dos seus prosélitos. E esse batismo, no sentido de lavar ou mergulhar, também era usado para purificação. A gente vê isso nos leprosos do Antigo Testamento e tudo mais. O que havia de diferente agora
nisso que João Batista está fazendo? É muito simples. João Batista tem um discurso de arrependimento que é diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto até então. Porque os caras falavam de um batismo para tipo você se tornar o meu discípulo. Mas João agora não, ele está falando a respeito de Deus e de um arrependimento e uma mudança de vida. Bem complicado isso daí, né? O verso 7 a 10 fala para nós sobre como que João Batista viu agora os fariseus e os saduceus, e mesmo, né, esses caras fazendo parte da elite religiosa da sua época, eles também estavam indo para o deserto. Eles também estavam desesperados ao serem confrontados com essa verdade do Evangelho, de que é necessário que a gente se arrependa, porque Deus está fazendo com que o seu tempo chegue. Então, irmãos, que a gente possa nos esforçar por viver na coerência mesmo. Não ache que hoje, só porque as pessoas congregam em igrejas ou professam algum tipo de fé, elas estão perfeitamente resolvidas na sua relação com Deus. Nós vivemos, inclusive, em comunidade, com o desafio de testemunhar as coisas que Deus nos deu o privilégio de viver, para abençoar os irmãos. Não é sobre a minha relação com Deus, é sobre como a minha relação aqui, estando resolvida em Cristo, agora pode mudar a sua relação com Deus, pode afetar a sua vivência, pode trazer em você arrependimento, esforço por viver de uma maneira diferente. E da mesma maneira em que eu te abençoo, eu também sou abençoado. Você tem autoridade para vir me confrontar e para mudar a minha maneira de viver, né? O que João Batista fala para os caras? Fala para eles assim, no verso 7, raça de víboras. Ele está xingando os caras praticamente, né? Suas cobras, seus hipócritas. Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E no verso 9, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqui João Batista quebra com esse estigma criado pelos religiosos, de que o fato deles serem os sucessores das escolas de ensino que tem Abraão como pai, eles estavam garantidos agora no seu futuro para com Deus. Ele esculacha com os caras mesmo, e é muito interessante como isso está pesado. No verso 10, ele fala sobre uma figura muito poderosa, que é o machado à raiz das árvores. Essa maneira de trazer agora aquilo que é uma realidade espiritual, usando algo físico, é algo que a gente vê muitas vezes no testemunho de Jesus, na maneira como ele ensina, como ele exemplifica, né? E João Batista foi muito eficiente nisso também. O que ele diz é, o machado está colocado na raiz. Basicamente o recado é, o lenhador está chegando. Então produzam frutos, porque senão ele vai cortar vocês fora mesmo, né? Verso 11 e 12, a gente vê falando que esse batismo de João apontava para um testemunho público de arrependimento, e que haveria de vir o Cristo, que seria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O que é curioso nessas interpretações aqui, irmãos? O batizar com água de João, ele não é, na essência, diferente do batizar com água feito pelos discípulos de Jesus. Porque a própria Escritura fala que Jesus mesmo não batizava ninguém. Ele botava os discípulos dele para batizarem as pessoas. Então, qual é a diferença? A diferença basicamente é uma só. João Batista falava a respeito do Messias que haveria de vir. E o batismo dos discípulos fala a respeito do Messias que já veio. Mas ambos estão falando a mesma coisa. Então essa ideia de que existia um batismo e depois tem um outro batismo, não é bem essa a essência da coisa, tá? Outra questão, o que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, na essência, sendo o mais conservador possível, na interpretação que a gente pode fazer, é receber o Espírito Santo de Deus, seja lá como é que ele vai se manifestar na sua vida. Mas existe uma forma pela qual o Espírito Santo se manifesta, que essa é ponto pacífico entre toda a cristandade. Para que alguém confesse Cristo como seu Senhor e Salvador, e viva segundo essa confissão, ela tem que ter sido batizada com o Espírito Santo. Porque não nos é natural andar com Deus. Não nos é natural obedecer a Deus. A gente só consegue fazer isso
se o Espírito Santo colocou em nós. Então você fica falando assim, como é que eu tenho certeza que eu fui batizado com o Espírito Santo? Se você já tentou viver do seu próprio jeito, se você já tentou viver da sua própria forma, você já tentou fugir de Deus e você não consegue, parabéns, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você tem um sentimento de que você não presta para absolutamente mais nada nessa existência. E como é bom esse negócio, né? Porque eu olho umas pessoas que têm uma facilidade de abandonar Deus, mas eu não consigo. Eu entendo Paulo quando diz assim, Paulo, escravo de Cristo. Eu falo, velho, eu sou escravo de Deus mesmo. Porque se tem uma coisa que eu já me esforcei para fazer é abandonar Deus, mas não tem jeito. Estou preso, estou amarrado em Deus. Isso é muito bom, né? Outra coisa, o que seria esse batismo com fogo? O batismo com fogo, na sua interpretação mais conservadora, ele aborda dois aspectos. Um deles é juízo, destruição, e o segundo é purificação. E então a gente tem que, às vezes, tomar cuidado com aquilo que a gente canta, né? Porque nós cantamos músicas que às vezes a gente não pensa naquilo que está falando, né? A gente canta, incendeia, Senhor, a sua noiva. Velho, se isso é verdadeiramente juízo ou fogo para purificação, não é confortável. Mas nós cantamos esse tipo de coisa. Obviamente, né, irmão, se a gente não tiver um mínimo de licença poética, a gente não canta música nenhuma. Então eu não estou falando também para jogar todas as músicas fora. Mas a reflexão é válida. Tanto é que a ideia de fogo a gente vê quando fala do joio e do trigo. O joio e o trigo estão sendo criados, cuidados ali, né? Foram semeados o joio pelo inimigo e o trigo por Deus, e acaba que os dois vão crescer junto. E aí fala que no final, o que vai acontecer? Vai ser separado o joio do trigo, o trigo vai ser guardado no celeiro e o joio vai ser queimado. Então a ideia de juízo é essa, um batismo de fogo. Pode ser que esse fogo também venha para nos purificar, esse é um sentido que faz, que tem toda a coerência. Mas, por outro lado, é bom lembrar que fogo não é agradável. Então, aquela oração assim, Deus me batiza com fogo, é óbvio que seremos batizados com fogo na perspectiva da purificação. Mas eu não sei se isso é uma oração agradável de se fazer. Né? Porque, obviamente, todo mundo quer ser poupado, né, irmãos? A gente não quer viver dores e nada do tipo. Aí no verso 12 a 17, a gente entra na questão do batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele está colocado em todos os evangelhos, né? Especificamente nos 3 primeiros, e ele é citado meio que superficialmente no evangelho de João. Aí o que acontece? No verso 13 aqui, que a gente nem leu, né? Farta muito aqui? Não, deixa eu ler aqui, deixa eu já emendar. Nós paramos no 12. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então vamos lá, matar essa questão aqui, irmãos. O batismo de Cristo, estando registrado em todos os evangelhos, a gente vê que nessa descrição específica de Mateus, João Batista parece que tem uma reserva com relação a batizar ele. Ele diz assim, como assim eu vou te batizar? E isso dá um indício para nós de que João Batista sabia quem Jesus era. Embora o que o texto também dá a entender é de que o sinal de que ele teria a confirmação daquilo que ele supostamente sabe, seria ele ver o Espírito de Deus descendo sobre a pessoa. Então ele diria, esse é o Cristo mesmo. E ao mesmo tempo, a gente tem que confrontar isso com a crise posterior de João Batista, quando ele vacila na sua convicção. E por que eu acho legal falar dessa crise de entendimento? Porque, irmão, vocês já perceberam que a gente vive do mesmo jeito? Quantas vezes você já não disse isso ou já não viu alguém dizendo, falando assim, eu queria ter uma confirmação de Deus para uma determinada coisa. Irmãos, a confirmação de Deus está aqui. Às vezes o que a gente está querendo é o céu abrir e vir aquela voz do Cid Moreira que fala com a gente, dando a resposta precisa que a gente está buscando. Mas Deus não muda de ideia, Deus não vai fazer com que aquilo que Ele deseja para nós seja modificado. Agora, o que muda é a nossa percepção e o nosso coração na caminhada. Nós temos uma crise.
Uma crise de que às vezes Deus falou para a gente e a gente na nossa caminhada precisa ficar se relembrando daquilo que Deus falou. Por isso a vida comunitária é uma das coisas mais importantes na caminhada. Porque na vida comunitária nós lembramos uns aos outros das promessas de Deus que foram dadas a todos nós. Esses dias eu estava na casa de um amigo que é missionário e o cara, quando eu conheci ele, ele morava em condições assim de completa miséria. E aí ele estava vivendo uma crise, onde ele estava dizendo assim, rapaz, eu sou tão frustrado, porque parece que Deus deu o sonho, deu a visão, mas como o recurso financeiro não vem na velocidade em que seria necessário, eu não consigo fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer para Deus. E aí, né, eu estava lá e falei assim, rapaz, eu vou ter que ajudar o irmão agora. Eu virei para ele e falei assim, quando eu te conheci, você morava de favor numa igreja fechada. Você tinha um colchonete, um copo, um fogão, uma geladeira velha e um canecão. Falei, hoje você tem 3 carros, 2 terrenos, você trabalha numa base missionária que forma mais de 200 missionários por ano. Falei, você já viajou para a Europa, você já foi para um tanto de lugar, você vive integralmente no ministério e a sua casa abençoa o nosso país como poucos ministérios no Brasil fazem. E você tem a cara de pau de falar para mim que está numa crise de dinheiro. Então olha só que coisa louca, esse é um cara que tem muitas promessas de Deus. Mas é normal que na caminhada a gente vá se esquecendo delas. Então que a gente possa valorizar essa vivência em comunidade, onde a gente vai se lembrando de cada uma dessas questões, né? Bom, aí João fala para Jesus, né? Não, eu é que tinha que ser batizado por você. O que dá a entender que ele tinha algum entendimento a respeito de quem Jesus era. Mas Jesus no verso 15 diz assim, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que esse texto quer dizer para nós, irmãos? Jesus, de alguma maneira, ele não apenas veio como homem, mas parece que há uma intencionalidade em trilhar todo o caminho necessário para um cristão. Porque todos nós fomos chamados agora para, ao reconhecendo Cristo como nosso Senhor e Salvador, que nós passemos pelo batismo. Esse batismo onde nós dizemos agora que estamos arrependidos da forma que nós vivemos até aqui e que nós queremos ser discípulos de Jesus. Então Jesus, ele não só ocupou o seu lugar na cruz, Jesus ocupou o nosso lugar em todas as experiências da vida. Por isso que ele foi para o pior lugar para começar o seu ministério. Então é difícil encontrar na nossa existência alguém que possa ter um testemunho pior do que o de Jesus, para não se identificar com ele. Olha que coisa legal, que coisa interessante, né? Bom, o que mais que acontece? Verso 16 e 17 fala que ele sai da água e então vem essa visão do Espírito de Deus descendo sobre ele como uma pomba. A pomba já na Escritura sempre foi associada também à pureza, inocência e mansidão, né? Mateus 10 fala para a gente ser simples como as pombas. Então a ideia de pomba não é muito diferente do que a gente tem hoje. Mas esse descer do Espírito tem uma marca diferente naquilo que é visto em Jesus. Porque esse descer do Espírito é algo que já havia sido visto no Antigo Testamento. Só que a diferença é que os profetas recebiam da parte de Deus uma porção medida, uma porção regrada daquilo que era o Espírito. Vocês lembram lá de Eliseu e Elias, que ele até tem uma crise que ele fala assim, eu queria uma porção dobrada do Espírito, né? O cara olha para a medida que tem no outro e fala assim, eu quero da parte de Deus uma porção dobrada. Em Cristo agora, ele recebe todo o Espírito. Então esse Espírito que desce sobre Deus, é a ideia de que Jesus ele não tem um Espírito de Deus agindo nele. O Espírito de Deus é o Espírito dele, é diferente. E é por isso que ele é capaz de viver do jeito que ele vive. É por isso que ele tem um relacionamento com Deus tão íntimo. E inaugura-se aqui então uma nova maneira de se relacionar com Deus. O mais curioso é que essa questão do Espírito, em porções mais generosas, se torna exatamente o padrão de Deus para toda a cristandade. Nós não estamos recebendo da parte de Deus do seu Espírito em doses homeopáticas, né, diluídas em 1 para 1 milhão. Muito pelo contrário. Nós fomos chamados para o relacionamento, para que a gente possa receber do seu Espírito também sem medida. Para que a gente possa conhecer Deus, ser conhecido e ser testemunha de tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Para encerrar aqui, irmãos, tem essa voz de Deus que aparece, né? E é curioso o testemunho, porque nós não sabemos exatamente quem ouviu ela.
né? Não sei se o evangelista ouviu, se ele estava lá, ou se no caso ele pegou o testemunho de alguém que estava. Essa voz diz: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria, né? Que tudo que faz me agrada. Nós vemos essa questão de vozes dos céus acontecer em 3 ocasiões no ministério de Jesus. Uma delas é no batismo, a outra é na transfiguração, que está no capítulo 17 do livro de Mateus mesmo, né, que você lembra lá que está com os discípulos orando, de repente o cara acende, né? E aí aparecem 3, tem a transfiguração, e os discípulos se jogam no chão e começam a falar bobagem, né? Começam a falar assim: vamos fazer umas tendas aqui e tal. E aí vem a voz de Deus, que basicamente o que diz é: fica quieto, escutem o meu filho, né, porque ele sabe o que ele está fazendo. E a terceira vez que a gente vê essa manifestação de uma voz do céu está em João capítulo 12, que é antes da cruz, né? Antes de Cristo ir para a cruz, ele recebe ali de maneira especial uma voz de Deus que confirma tudo aquilo que ele é e o que ele vai fazer na sua vida. Bem interessante, né, irmãos? Que a gente possa então tomar essas coisas como verdade para a nossa vida. Que a gente possa entender a importância do batismo, a gente possa entender a importância desse arrependimento, algo que já aconteceu no nosso compromisso, mas que agora tem que progredir, né? Porque senão a gente vai ficar igualzinho os fariseus hipócritas lá. Sabe o que os caras faziam? Os caras iam lá, batizavam do arrependimento e voltavam a pecar. Aí no outro dia estava lá de novo, querendo se lavar de novo. Essa lavagem que Deus quer fazer agora, através do batismo com o Espírito Santo em nós, ele nos sela de uma vez por todas. Então, mesmo que a gente ande por caminhos que eventualmente não agradem ao Senhor, nós ainda somos dele, né? E nós vamos voltar para Deus e nós permaneceremos naquilo que é a sua vontade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de refletirmos acerca da sua palavra, que o Senhor nos traga sabedoria, para que isso possa tomar o nosso entendimento e, afetando também o nosso coração, mude toda a nossa maneira de viver, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e pedimos que a sua obra se complete cada vez mais rápido na nossa existência. Em nome de Jesus, amém.